Eu tô sentindo um forte cheiro de impeachment. Olha, a crise que se desenha é muito feia. Vocês devem estar observando aí como o dólar tá disparando, como a taxa de juros está aumentando e o governo continua com a narrativa mentirosa, né, de que é especulação do mercado. Não, quando as pessoas desistem do Brasil, elas tiram o patrimônio daqui e colocam o patrimônio fora. E mesmo com o dólar tão alto, elas ainda consideram que vale a pena comprar pela perspectiva de quebradeira e também de desvalorização do real. Só um pequeno grupo de pessoas do mercado não é capaz de manipular todo o dólar de uma economia de uma nação. Não, isso é um movimento de, sim, milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas que não estão investindo, que estão tirando o seu patrimônio do Brasil, tanto que o próprio Banco Central está queimando reserva, ou seja, nós temos, né, dólar estocado, por assim dizer, e o Banco Central continua vendendo bilhões e bilhões de dólares e ainda assim não consegue retomar o valor do real, porque o problema não está no Banco Central. Aliás, ainda que o problema estivesse, todos aqueles que foram indicados pelo PT para diretorias do Banco Central estão votando junto com o Roberto Campos Neto. Ué, se o Roberto Campos Neto é o grande vilão, né, aquela pessoa grande responsável por fazer o dólar disparar, por fazer o juro continuar alto, por que todos os indicados pelo PT votam junto com o Roberto Campos na alta da taxa de juros? Porque o próprio Galípolo, que é o indicado do PT para ser o sucessor do Roberto Campos, continua votando para aumentar a taxa de juros, porque sabe que o problema não está no Banco Central, o problema está na gastança do governo, o problema está no fato de que o governo gastou demais, está aumentando ainda mais os gastos, não vai conseguir pagar, vai ter que imprimir moeda e imprimindo moeda, isso vai gerar inflação, vai gerar quebradeira e a gente vai ver uma crise que pode ser comparada apenas à nossa pior crise da história, que foi Dilma II e que terminou em impeachment, e eu vou falar para vocês o porquê que essa história pode sim terminar no impeachment do Lula. Mas não sem antes você clicando aí no like, se inscrevendo no canal, clicando no sininho para receber as notificações e lembrando também que nós estamos agora com um Clube do Livro. Você que quiser fazer parte, ser um dos fundadores aí da editora Valete e receber em primeira mão todos os títulos, tanto os clássicos como os novos títulos que nós vamos lançar pela nossa editora, participar dos grupos de debate, de discussão e formar essa nova elite intelectual que nós estamos trabalhando para ocupar cargos de poder, de posições de comando na iniciativa privada e no setor público, se inscreva aí no Clube do Livro, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Bom, vamos lá. Primeiro elemento para que o impeachment aconteça, elemento fundamental, crime de responsabilidade. Existe agora uma pedalada fiscal, né, exatamente aquilo que ocorreu, né, à época do governo Dilma e que foi a justificativa jurídica para além, claro, do escândalo do Petrolão, o maior escândalo de corrupção da história do país, para que, né, ela sofresse juridicamente o impeachment, foi a questão das pedaladas fiscais. E agora nós temos uma questão muito grave, tão grave que os principais ministros do governo estão se articulando para evitar que esse crime de responsabilidade venha à tona. Vou ler aqui para vocês uma notícia da colunista Andresa Matais, aquela que revelou a dama do tráfico e foi perseguida pelo PT, né, depois disso, né, da reunião da dama do tráfico ali no Ministério da Justiça e também, salvo engano, no Ministério dos Direitos Humanos. Vamos lá. A auditoria do TCU pede bloqueio de 10 bilhões e pé de meia pode parar, né? O fundo de custeio ao pé de meia é onde estão depositados os recursos. O ministro da Educação, Camilo Santana, é o único que tem acesso ao fundo. É ele quem determina a Caixa quanto deve ser sacado para pagar aos alunos. Também é o MEC que define quais alunos irão receber e de quais cidades, o que já é um absurdo, né? Você ter uma política pública que depende do poder arbitrário do ministro da Educação e que não é distribuído de maneira igualitária entre alunos e cidades. As informações sobre o nome dos alunos foram divulgadas somente depois de vários pedidos da reportagem, mas sem a localização deles e fora do portal da transparência, o que fere a lei que criou o programa. Após a série de reportagens, a Caixa retirou do seu site dados sobre o fluxo de pagamentos. Os números voltaram ao ar no final do mês passado, depois de um pedido do UOL. O governo escalou 3 ministros para tentar demover o TCU da investigação. Além de Camilo, Rui Costa, Casa Civil, principal ministro do governo é sempre o ministro-chefe da Casa Civil, Jorge Messias, o advogado-geral da União, o famoso Bessias, responsável por levar o termo de posse para o Lula não ser preso e assumir a Casa Civil no governo Dilma II, e continua a reportagem. Há o temor de que a conclusão das investigações possa indicar
crime de responsabilidade do governo, que foi o que aconteceu. O TCU rejeitou as contas do governo Dilma II e depois as contas foram rejeitadas no Congresso Nacional, ensejando o impeachment dela. Ao TCU, os ministros apresentaram argumentos para negar o orçamento paralelo, o que não convenceu os técnicos. Esse é um elemento, o elemento jurídico. Vamos para o elemento político. O governo Lula está tendo grandes dificuldades de articulação política no Congresso Nacional, primeiro pela incompetência dos próprios articuladores, os ministros responsáveis pela articulação aqui na Câmara dos Deputados e no Senado. Segundo, também em razão desse jogo casado com o ministro Flávio Dino em relação a emendas parlamentares, que alimentam principalmente os parlamentares do Centrão, que vivem disso. Vocês sabem que eu me elejo com o meu posicionamento, com as minhas ideias, com os meus projetos, né, com o meu trabalho não relacionado a emendas parlamentares. Só recebo as emendas impositivas, que são iguais e transparentes para todos os parlamentares, mas não troco o meu voto, né, por emenda parlamentar, como infelizmente a maior parte da Câmara dos Deputados faz. Mas há um incômodo, né, generalizado, principalmente do Congresso Nacional, com a intervenção, né, do ministro Flávio Dino nas emendas parlamentares, sabendo que essa intervenção, que eu já fiz um vídeo falando isso, de fato, né, o orçamento secreto das emendas de comissão são ilegais, são inconstitucionais, e o Supremo tem a mais absoluta razão. Aliás, ele deveria acabar completamente com essas emendas, em vez de chamar para discutir. Se há uma inconstitucionalidade, se há uma ilegalidade flagrante, não é papel do Supremo Tribunal Federal chamar o parlamento ou chamar o executivo para sentar e debater aquela inconstitucionalidade. Tem que declarar a inconstitucionalidade e acabou. Não tem que ser ator político de mediação entre executivo e legislativo por efeito de uma decisão do Supremo. Mas o problema não está na decisão. O problema está em você utilizar essa decisão casuisticamente, porque até o ano passado, quando a articulação política do governo ia bem, o orçamento secreto não tinha problema nenhum. Servia bem ao governo, servia bem ao Congresso Nacional, base do governo. Pois muito bem, quando esse orçamento passou a não ser suficiente para atender a base do governo, aí casuisticamente o ministro Flávio Dino intervém. E daí o incômodo da Câmara dos Deputados de ter, né, alguém atuando em favor dos interesses do governo Lula no Supremo Tribunal Federal, intervindo diretamente nas emendas parlamentares. Então há o problema de articulação política, como havia no caso do governo Dilma. E vamos lembrar, Lula não está em condições de saúde, mesmo quando ele estava com uma saúde melhor, ele ainda não tinha saco de tocar articulação política pessoalmente, quando ele fez no seu primeiro e no segundo mandato, em que ele conseguiu ter uma boa articulação política, tanto que aprovou a maioria esmagadora das principais medidas que enviou ao Congresso Nacional. Ele não tem mais paciência, ele não tem mais saco e agora não tem mais saúde de tocar a articulação política do governo, então a situação piora bastante quando não é o próprio presidente da República que faz a articulação em momentos mais críticos. E o terceiro elemento, o elemento fundamental, economia indo pro buraco. Nós vivemos um período, sim, de 2 anos de crescimento artificial, estimulado pelo gasto público, estimulado pelo crédito, 2 elementos, né, que vão acabar para os próximos 2 anos, né? O governo pode até gastar mais, mas esse gasto já não vai fazer o mesmo efeito na economia por causa da alta da taxa de juros. O que significa juro alto? Juro alto significa dinheiro caro. Dinheiro caro significa que o empreendedor, né, ele vai parar para pensar, olha, vale mais a pena eu abrir um restaurante, eu abrir uma fábrica, ter problema tributário, ter problema trabalhista, ter problema ambiental, lidar com um monte de dor de cabeça, com um risco muito grande de falir, né? Vale a pena eu tomar dinheiro emprestado para me arriscar numa empreitada, gerar emprego, gerar renda, para ter um retorno maior, se eu simplesmente deixar o meu dinheiro investido em títulos públicos do governo, o governo já vai me pagar um baita juros? Pois é, o empreendedor vai falar, olha, não tá valendo a pena empreender, eu vou deixar o meu dinheiro rendendo, né, e não vou tomar risco, porque o prêmio para eu não tomar risco já está bem alto, porque os juros estão altos, a remuneração para eu não tomar risco está alta. Então, esse é um ponto de desaceleração econômica. Outro ponto, a própria inflação. Quanto mais o governo gasta e não tem condições de pagar a própria dívida, ele precisa imprimir moeda. Quanto mais dinheiro em circulação, menos dinheiro vale, mais tudo fica caro. Todos os elementos, né, problema da articulação política, crime de responsabilidade, crise econômica e mais do que isso. Veja só, no meio do caos gerado pelo excesso de gastos determinado pelo governo, nós ainda temos o anúncio da ministra de gestão do governo
dizendo que vai ter aumento de salário para o funcionalismo público federal no ano que vem, que acabou de ter aumento de salário. E vamos lembrar, o funcionalismo público federal é aquele com os maiores salários dentre o próprio funcionalismo público, ganha mais do que o dobro do que um funcionário público municipal. Então, aqueles que já têm um salário muito maior do que a média dos próprios funcionários públicos vão receber ainda mais, tirando do dinheiro do trabalhador mais pobre que não tem sequer um emprego formal e está pagando pesados impostos, tributos em cima do consumo. Então, para fechar esse vídeo aqui para vocês e sintetizar tudo que eu coloquei. Primeiro elemento para o impeachment está presente: crime de responsabilidade, pedalada fiscal no pé de meia que está para ser julgado pelo TCU. Segundo elemento, péssima articulação política do governo e insatisfação do Congresso Nacional com os ministros responsáveis pela articulação no Palácio do Planalto. Terceiro elemento, crise econômica generalizada e profunda, que pode inclusive ser pior do que Dilma II, que foi a nossa pior crise da história, pior até do que a pandemia. Taxa de juros explodindo, dólar explodindo, a inflação vai disparar no ano que vem, o crescimento vai baixar muito porque a gente não tem mais meios de artificialmente, com crédito e com gasto público, fazer a economia crescer nos próximos 2 anos, o que significa uma tempestade perfeita para o impeachment acontecer. Vamos ver quais são os próximos capítulos dessa história. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.